Então, pessoal, e nós estamos aqui de volta com o nosso Vida Saudável. Como sempre, o nosso assunto aqui é falar de vida, falar de beleza, falar de descontração, falar de técnicas que você pode ter e conhecer e aplicar para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? No nosso dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, sempre há uma série de coisas que nós podemos fazer para que a gente tenha uma vida saudável, né? No plano espiritual, material, na alimentação, né? Uma comida fitness, na academia, que aliás eu estou já em falta com a academia. Já fiz a matrícula umas 3 vezes, gente, mas rapidinho eu vou começar. Vamos lá. Vida saudável. Hoje nós estamos recebendo aqui ela que é terapeuta com várias, né, com vários diplomas, com vários cursos aqui na área de terapia integrativa, e ela vai trazer muita novidade para a gente, vai nos mostrar muitas técnicas para que a gente tenha realmente uma vida saudável, tá bom? Nós estamos falando da Lauriane Ridolfi. Tudo bem, Lauriane? Boa noite, seja bem-vinda. E a gente está aqui morrendo de ansiedade para ver aí as novidades que você tem, para que a gente tenha aí os resultados que a gente precisa para ter uma vida saudável realmente. Verdade. Boa noite, né? Muita gratidão pelo convite. E não fique ansioso, tá? Ah, pois é. A gente tenta, né? Não fica ansioso, senão a gente atropela tudo, né? Mas eu já tomei meu remedinho lá. Falei, tem que gravar, a gente toma um remedinho que fica mais tranquilo, né? Tem que deixar, tem que ser suave, né? Agora a gente vai trocar o remedinho pelas terapias. Aí vai ser ótimo. Vamos lá conhecer essas terapias então. Então, o biomagnetismo, né? Ele é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Góes. Ele é mexicano, né? Mas ele já faleceu. E nós somos terapeutas goisanos. A gente leva o biomagnetismo à frente. E o biomagnetismo ele veio para fazer o quê? Ele veio para equilibrar o pH corporal, o sangue. Porque às vezes a pessoa tem uma disfunção no organismo. E isso vai acontecendo por conta do estresse, né, das ansiedades, das comidas erradas que a gente, né, come. Então, muitas toxinas que são liberadas no nosso organismo. A gente fala que come bem, mas na verdade a gente não come bem, né? Ao mesmo tempo que a gente come hoje uma coisa que seja saudável, amanhã a gente já chutou o balde e já não está mais comendo aquela comidinha que seria saudável, né? Então, o nosso próprio organismo ele entra em desequilíbrio. Os nossos órgãos têm pHs diferentes uns dos outros. Então, uns vão ficar mais acidificados, outros vão ficar mais alcalinizados, e aí é que entra o biomagnetismo. Ele vai equilibrar esses pontos que estão aí, no caso, em disfunções, ou tanto hormonais, disfunções de ovários, como eu te falo, no todo, né? O organismo ele entra em disfunção. Lauriane, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente mais sobre o biomagnetismo. Olha lá, gente, biomagnetismo. Biomagnetismo medicinal, integrativo, aplicado à saúde. Opa, ninguém melhor do que o próprio profissional para falar, né? É isso aí, o nome é um pouquinho grande, mas eu vou aprender. Isso. Então, eu queria que você, dentro da explicação que você está dando para a gente, na prática, como que acontece a aplicação dessa técnica, né, que é o biomagnetismo medicinal. Eu prometo que eu vou aprender, gente. Então, a pessoa deita na maca, né? Então, eu tenho um consultório que a pessoa chega, deita na maca. Eu vou ver a simetria dos membros inferiores, se eles estão simétricos, se não estão às vezes tem um pé que é um pouquinho mais curto que o outro, é um pouquinho mais longo que o outro, né? Então, se estão simétricos, eu vou fazer o meu rastreio. Nesse rastreio, eu vou buscar os pares anatômicos, os pontos anatômicos que estão em desequilíbrio. Quando eu encontro um par magnético, por exemplo, pineal, eu comecei a fazer meu rastreio, eu vou chamar o pineal. Se a sua pineal ou da pessoa que está deitada na minha maca, ele encurtar, eu vou buscar onde está a ressonância desse par. Então, quando eu encontro essa ressonância, eu vou fazer o equilíbrio, porque eu encontrei o ponto alcalino e eu vou buscar o ponto ácido. Então, ele vai fechar o campo magnético para mim. Porque o biomagnetismo é buscar esse equilíbrio no par que ele precisa. Então, eu vou chamando por bioenergética, ou se eu vou fazer a nível 1, eu vou colocar o ponto lá e eu vou buscar em quais que ele vai fechar para mim. Então, se ele não fechar no primeiro, eu vou no outro, até eu fechar esse campo. Tá. Lauriane, uma dúvida. Essa fase que você está falando para a gente aí,
ela é uma fase de buscar diagnóstico ou uma vez diagnosticado, essa etapa que você está falando, ela já entra como tratamento. Já É só para é esclarecer para a gente. É uma isso. busca de diagnóstico ou já é uma busca e ao mesmo tempo é para aplicar um tratamento de cura, por exemplo, ou de melhoria? Sim. Nenhum biomagnetista pode dar um diagnóstico. Nós damos diagnósticos de pares biomagnéticos. Então, eu não posso chegar para você e falar, olha, você tem um câncer. Eu não posso falar isso, porque eu não sou médica para poder falar isso. E aí eu vou estar indo de acordo com a biomagnetista, no caso que eu sou. Vou te tratar com pares biomagnéticos dentro do meu rastreio. Dentro do meu rastreio, eu vou buscar o quê? O seu equilíbrio, que a gente chama de nível de energia normal. Esse equilíbrio vai tratar os seus sintomas, mas o que, que a gente busca? A gente busca a verdadeira causa do seu problema. A gente vai lá aonde ele surgiu, é dali que depois ele vai fechar esse campo todo, vai ter o equilíbrio, você vai ter saúde, você vai ter a sua cura, ela é sutil. Às vezes você chega lá com muita dor de cabeça, e aí eu fiz um rastreio, mas você ainda pode ter ainda um pouco. Por quê? Porque o seu organismo, ele está correndo contra o tempo. Então, ele está buscando esse equilíbrio energético, ele está buscando se reinteirar da sua saúde. Então, pode ser que ainda vai ter um pouco de dor de cabeça, né? Uhum. E aí vai sumindo aquela enxaqueca, vai sumindo aquele desconforto que Então, você a tem. indicação dessa terapia, ela acontece a partir de uma queixa do paciente ou da pessoa. Por exemplo, eu chego lá no seu consultório, eu converso com você e eu vou reclamar que eu sinto dor de cabeça, que eu sinto isso, que eu sinto Uhum. aquilo. Aí, a partir do que eu, né, relatar para você, como se fosse uma consulta, é que você vai buscar o diagnóstico em cima de coisas que eu sinto, é isso? Uhum, Aí sim, você vai fazer essa sua pesquisa, né, com isso. esses A campos, gente chama de rastreio, né? o E rastreio, sim, investigação, né? É a isso. nossa investigação. E você pode não ter nenhum sintoma. A beleza do biomagnetismo é a seguinte: você vai lá para tratar qualquer coisa sua. Mas se você, por exemplo, teve dengue, agora está no auge a dengue, Ah, né? sim. Eu vou tratar você até mesmo se você não está sabendo que tem. Né? Então, o nosso lema é o quê? Trata e cala. Né? Então, a gente vai tratar a pessoa como um todo, porque ele tem muitas emoções ali também que a gente vai E tratar. existem sintomas específicos que a pessoa pode sentir para pensar assim, eu estou sentindo isso, 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 eu vou buscar ajuda de uma terapia, de um terapeuta. Uhum. Como que Sim, acontece isso? todo mundo quer um conforto, todo mundo quer estar saudável, todo É, mundo quer estar bem, plenamente, né? Ninguém quer ficar doente. então, e dentro do que você faz hoje, das pessoas que você atende, quais são as características mais comuns desse tempo doido que a gente está vivendo aí, né, com essa mudança aí da política, o cenário para frente aí, enfim, os resultados do pós-pandemia e agora, né, você lembrou muito bem dessa Uhum, fase de dengue, né, que a pessoa uhum, fica com um mal físico, um mal psicológico também. sim. Então, como que você descreve para a gente isso aí? Igual, eu tive dengue também. Tem uns dias aí, meu menino também teve dengue, então assim, só precisa de fazer um rastreio nele, já ficou ótimo, né? Então assim, é num todo que a pessoa busca um biomagnetista para poder se curar, se autocurar, né? Porque ninguém cura ninguém, nós auto nos curamos, né? Então a pessoa vai lá com diversas patologias, pode ser diarreia, dor de cabeça, uma questão de não consegue engravidar. Eu já tive casos de estar tratando de uma pessoa ela engravidar, né? Mas também já tive casos de pacientes também que eu tratei, mas infelizmente descobrimos, mas estava muito grave a questão toda e não deu para, infelizmente, né, trazer de volta. Lauriane, e dentro de outras técnicas que você trabalha, né? Uma vez você fazendo esse rastreio ou a consulta, você obviamente vai identificar alguma necessidade, né? E eu Uhum. queria que você falasse quais os outros tipos de técnicas que você também aplica, né? Quando é o caso do paciente ter o que você chama aqui de integrativa, né? Uhum. Não é um procedimento único que vai te levar a um resultado. Eu imagino que Uhum. seja um conjunto aí de É. terapias, né? Dependendo de cada um, porque todos nós somos únicos e diferentes. Então,
eu queria que você falasse para a gente as outras técnicas de processos terapêuticos que você aplica lá no seu tratamento. Sim. Junto com o biomagnetismo, eu também faço desbloqueio emocional magnético. Né? Lembra das emoções que a gente estava falando, do estresse? São Então, tantas porque a emoções. gente precisa também de ter estresse, senão a gente também não vive, senão a gente não revida nada na vida e vai ser aquele marasmo na nossa vida sem ter nenhum tipo de conflito de estresse, né? Então, hoje a gente vive um percentual assim mais estressado do que, né? Mais estressado. Então, você imagina essa carga aí de estresse, sobrecarregando as suas suprarrenais, Não os precisa seus nem imaginar, não. pulmões. Eu já sei bem o que que é isso. Então, Eu vou ali, aproveitar e fazer uma consulta aqui, tá, gente? aí tá lá o fígado, a vesícula, o trânsito que faz muita raiva, e todo mundo tá ali, né? A flor da pele, quase que se estapeando, né? Mas aí, então, o que acontece? Você está ali estressado, vai atacar o seu fígado, vai atacar o seu pâncreas, e vai ter aquele colapso nervoso, vai atacar o coração, então, tudo mais, né? Então, a gente faz esse desbloqueio emocional magnético também, que eu trouxe até o que é o imazinho, que a gente chama de a nossa varinha mágica, né? Que a gente passa no vaso governador para quebrar essa energia das emoções ali. É o próprio organismo que responde mesmo, quantas vezes que ele quer que passe os ímãs. Então, assim, tem uma parte um pouco holística, né? Mas, assim, o desbloqueio emocional magnético, ele é muito, muito, muito bacana. Então, eu também faço reiki, eu faço barras de axis, eu faço cura quântica com hipnose, né? Então, a pessoa vai lá, a gente faz o alinhamento, os enquadramentos energéticos dos chakras, a pessoa vai para casa com um áudio maravilhoso para ela ouvir depois, na primeira sessão, na segunda sessão, porque são 7 sessões dos enquadramentos energéticos dos chakras. Tá. Então, E, você acha que é importante a gente falar um pouquinho sobre cada um deles? Por exemplo, o Reiki. o reiki é maravilhoso, né? E na prática, como que acontece a aplicação É, dessa técnica? todas elas também é deitada na maca, a gente vai fazendo ali aquele relaxamento da pessoa, deitada na maca, é, canalizando a energia do Eu acho que o reiki, Reiki ele é né? mais ligado a essa parte mental, não é? Dá um relaxamento muito Tal. É no gostoso, Reiki que né? existem alguns pontos que... Ah, não, barra Não, de esse é as barras axis. de Isso, axis, eu estou as confundindo barras de aqui. axis, Barra que de eu também axis. faço as barras de axis, né, que são pontos na cabeça que a gente é, não aperta não, a gente só coloca a mão naqueles pontos, sente ali a energia de cada ponto, aquela pulsação e vai indo. Então tem uma sequência que a gente busca, né, de estar tocando ali, porque a pessoa gosta de ser tocada, né? E tanto no biomagnetismo, até mesmo as outras terapias que eu faço, quando você é tocado, você tem mais um amor ali com a pessoa, né? E eu sou muito assim, eu gosto de, quando eu estou com os meus pacientes, eu quase que quero levar até para minha casa para cuidar Porque deles. você está aí mexendo e cuidando da parte energética, né? Então você Sim, percebe a porque todo mundo energia, quer né? ser cuidado, né, Sérgio? Todo mundo gosta de ser cuidado, gosta de ser amado. Então, tem um lugar que você vai num lugar que te atende com carinho, que quer realmente saber como que você está. Como que você está, como que você quer estar amanhã ou depois. E o diferencial, eu acho que, não falo pelas pessoas, mas eu falo por mim. Eu gosto muito de cuidar das pessoas. Eu gosto mesmo, sabe? E cuido com muito amor, muito carinho. É sempre muito bem-vindo, muito bem recebido comigo, nas práticas que eu já faço. É, Desculpa te interromper. sim, No caso claro. do biomagnetismo, Uhum. é uma técnica nova ou é algo que não é tão novo, mas é recente no Brasil? O Uhum. que você me fala sobre esse procedimento? Para mim, ouvindo aqui, é uma novidade esse É, termo, né? Eu é, não sei. é pouco falado, mas agora já está vindo, né? Ela já tem mais de 40 anos, quase 40 anos, mas no Brasil tem pouco tempo que veio, né? O Dr. Góes já tem que quase 40 anos. Aqui no Brasil deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Então, tem 5 anos que eu comecei a ser biomagnetista, né? Então, tem 5 anos que eu já estou dentro dessa área, de buscando, fiz curso. Meu primeiro professor foi um médico, depois a minha professora, Adriane, que eu até fiz a minha pós-graduação com ela também. Eu fiz curso com os mexicanos também. Vieram aqui para o Brasil Olha e que tá eu legal. fazendo os cursos com os mexicanos.
E tive que Então, e aprender por que os anatomia em uma mexicanos? semana. Existe uma, assim, os mexicanos, eles detêm técnicas. Por que os mexicanos? Então, porque era bem assim, como é que eu posso te dizer? Eu queria saber um pouco mais. Eu sou muito, assim, muito determinada para descobrir certas coisas e querer mais, né? Então, eu queria agregar mais alguma coisa. Desde quando eu comecei a ser terapeuta, a minha foi mais querer buscar, né? Sim, e no Buscar as caso os novidades. mexicanos, eles têm já características assim mais à frente ou são mais conhecedores dessas técnicas, por isso que você busca fazer Não, com eles? são todos iguais, assim, mas o que que acontece? Os mexicanos, eles vieram com o PBA, que é a programação bioenergética aplicada junto ao biomagnetismo. Então, é um todo. Então, ali dentro do PBA, que é a programação bioenergética, tem outros, como é que eu posso te dizer? Tem outras estruturas que a gente agrega dentro do biomagnetismo. Né? Tem um pouco de constelação, contratos de lealdade, ciclos que uma pessoa pode estar vivendo, então está repetindo um padrão. Né? Então, com a bioenergética aplicada, a gente consegue trabalhar isso na pessoa. Entendeu? Ok, Isso é biomagnetismo, viu? vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a hipnose. A hipnose. Então, a cura quântica com hipnose também, a pessoa vai estar lá deitadinha, eu vou fazer os enquadramentos energéticos nos chakras dela. Então, toda vez que ela vem, eu vou trabalhar um chakra, mas todos naquele mesmo dia ele é trabalhado. Então, a pessoa vai embora para casa, ela vai ouvir um áudio que é de luz interior, para ela ficar ouvindo durante 7 dias. Ela volta outra vez, ela vai de novo sentir os enquadramentos nos chakras, no organismo num todo dela. Cada parte do corpo dela vai ser energizado. Ela vai para casa, ela vai ter um outro áudio que vai ser do perdão, né? A gente precisa de perdão. E na outra semana ela volta, tem dos antepassados. E na quarta sessão que ela volta, tem um áudio exclusivamente só para ela. O que ela quer que seja trabalhado, o que ela precisa ouvir. Porque às vezes a pessoa está tão assim para baixo, está triste, então ela precisa de um Quando você fala motivo. de ouvir, você ouve uma mensagem ou são só sons? Porque existem alguns tratamentos, né? É, que são acompanhados de algum tipo de musicalidade, né? De sons assim, Esse tem ou tudo. são falas ou mensagens. Não, tem uma fala, né? Tem um professor que fala, professor Jonas, ele fala. Então, assim, ele é maravilhoso. E a voz dele, os sons, são os sons É binaurais como que a se pessoa fosse ele vai ouvindo. conduzisse uma etapa de uma sessão, vamos supor. Ele vai fazer uma sessão em casa. Aham. Né? Então, ele vai fazer uma sessão em casa com o professor, vai ouvindo, e aquele ali vai trabalhando dentro da mente dele, o cérebro da pessoa, e ela vai sentindo melhoras. A melhoria vem, e é muito gostoso. Então, todo dia ela vai fazer uma meditação. Antes de ela dormir um pouco, antes de dormir, ela vai fazer essa meditação, e vai ser muito bom para ela, vai ser muito gostoso. Eu sou suspeita, né, Sérgio? Pois é. Eu fiz, né? Então, eu já tive a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Não tantas coisas quanto você faz aí. Algumas coisas assim eu já conheço, eu já fiz, mas assim, eu não dei sequência, né? A gente precisa dar sequência Eu vou te indicar uma ao terapeuta, viu? tratamento. Hein? Eu vou te indicar uma terapeuta. Então tá, eu vou te dar um cartãozinho de uma excelente aqui, ó, Lauriane Ai, Ridolfo. Você mas pode era ligar essa que aqui, eu ó, ia pode te falar. falar. Ela, ó, Você é pode, show de bola. se você pode falar e falar que você é amiga do Sérgio Almeida, que Ai, com nossa, certeza. ó, eu tô precisando de uma terapeuta, viu? Essa ah, aqui é boa hoje, demais, acho que eu vou nela. então, Essa aqui. brincadeiras à parte, gente, é o seguinte, eu acho que todos nós precisamos, né? Igual hoje tem muitas coisas que fazem parte da nossa vida, de mentorias corporativas, os ensinamentos que a gente busca no campo profissional, financeiro, de reeducação alimentar, enfim. Eu acho que a parte de terapia, eu acho que é uma coisa que está aí e que é uma coisa que todo mundo, eu acho que em graus diferentes, em níveis diferentes, eu acho que todo mundo precisa e tem que ter um terapeuta. Sim, sim. Você concorda? Sim, sim, concordo. Né? Porque o que acontece? A pessoa tem que confiar no terapeuta. Porque quando você busca uma pessoa para se abrir com ela, para conversar com ela, ela vai te falar da vida dela. E o que mais as pessoas hoje em dia precisam
é de ser ouvidas. Elas querem ser afagadas, elas precisam disso. Eu acho que um terapeuta ele tem que fazer isso. É por isso que eu quis me tornar uma terapeuta. Porque uma vez eu busquei uma terapeuta, mas ela não foi assim. Eu falei assim, não, tem que ser melhor do que ela. E aí eu fui fazer isso. Então, não tem nada melhor que quando você trata e cuida de uma pessoa, ela vira e fala assim, nossa, eu estava lembrando de você aqui agora. E quando eu fui em você, eu não me senti tão bem. Por quê? Porque a pessoa quer ser tocada, ela quer ser vista, ela quer que enxergue ela. Porque não tem nada melhor do que uma pessoa sentir a sua falta, buscar você para você ajudá-la. Isso é muito importante, né? É ser essencial para uma pessoa. Não é nem sentir falta, fazer falta, mas é ser essencial para aquela pessoa, porque ela vai te ajudar. Lauriane, pela sua experiência, né, já assim, há 5 anos que você vem trabalhando com essas técnicas, é, quais são as principais características mais comuns das pessoas que te procuram ou que se tratam com você? A gente falou ainda há pouco sobre os momentos que a gente vive no mundo, né? O momento político, o momento de pandemia, pós-pandemia, agora dengue. São muitas coisas comuns, né, a todos nós, que nos levam a certos medos, a certos receios, a certas preocupações. Dentro desse contexto das influências que todos nós sofremos, existem outras que sofrem algumas mais pessoais, a nível familiar, ou problemas mais dela própria, né, sem sofrer essa macro influência que atinge todos nós. Quais são os principais sintomas ou problemas ou questionamentos que as pessoas têm em comum nos últimos tempos? Sérgio, depressão e ansiedade. Isso aí está machucando as pessoas. Né? Então, muitas pessoas se sentem muito sozinhas. Né? Então, acabam ficando depressivas, buscando uma ajuda, né? Porque eu tenho atendido umas pessoas com muita depressão, muita ansiedade, e elas falam, o que que eu preciso, o que que eu tenho que fazer, né? Então, eu sempre falo, indico as respirações, porque às vezes não posso atender, né? Então, eu falo, olha, respira, coloca para, respira, solta devagar, né? Coloca a língua no céu da boca e faz a respiração devagarzinho. Inspira outra vez e solta devagar, porque nesse momento está faltando oxigenação no cérebro. Então, de certa forma, a longe eu consigo fazer um pouco, mas vem muita gente com ansiedade, que da mão pingar, né? De É. não se aguentar dentro de Chega si. lá gente que rói as unhas Roer assim, as como eu, que unhas. come até o dedo. É. Tem. É. Ai, ai. Mas então, o Laureane, é um trabalho muito interessante, muito rico, né? Porque quando se fala, né, do ser humano, de tudo que compõe a existência, né? É um questionamento sem fim, né? A gente falar da existência, do mundo interior das pessoas, do campo energético das pessoas. Existem coisas também que vêm de gerações em gerações, e com Sim. isso a gente fala assim, eu acho que isso envolve a parte espiritual, e existe a parte espírito, alma, corpo, né? Porque a gente herda, né? Das Sim, pessoas, dos dos nossos familiares, antepassados. dos nossos ancestrais. A gente herda, né? As características físicas também, os possíveis problemas de saúde físicos, psíquicos e psicológicos. É isso? Eu estou falando, eu tô errado aqui? Tá certíssimo. E também das pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, se você às vezes vive do lado de uma pessoa que ela é muito estressada, doente mentalmente, você pode também acabar ficando doente, porque nós contaminamos. Tem um consciente coletivo, né? Hoje em dia tem muita gente sem compaixão, não tem Tem uma empatia as frase popular que fala pessoas. que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Você Convive concorda com esse plenamente. dito popular aí? Plenamente. Por isso que eu tento ser sempre uma boa pessoa para contaminar pelo lado Levar boas positivo. energias, bons Sim, pensamentos, sim, sim, né? sim. E qual que é, Lauriana, a maior dificuldade que você percebe, assim, nas pessoas que estão buscando ou que estão em tratamento? Olha, às vezes as pessoas desistem muito fácil das coisas, Sérgio. Porque as pessoas buscam mágica. E nenhuma terapia, nenhum médico, ninguém, nada vai fazer mágica por ninguém. Porque a mudança, ela vem de dentro da gente. Ela não vem de fora. É você com você mesmo. A gente só vai ajudar, vai te dar um norte, vai te guiar por um caminho que às vezes você não está conseguindo enxergar.
né? Porque às vezes você sabe onde você tem que ir, só que você não consegue ter essa visão para poder buscar se interiorizar, né? Colocar a cabeça mais centrada, e fazer daquilo ali um momento seu com você mesmo, para que você possa conversar com o seu eu superior e sair daquilo que você está. Lauriane, uma pergunta que eu acho bastante pertinente, que é o seguinte. A gente está falando muito das energias, dessa questão mais de pensamentos, de influências, de energias, né, positivas ou negativas e tal. As doenças físicas, você acha que elas são exatamente, ou são sempre, ou parcialmente ligadas a estes problemas energéticos que afloram no nosso físico, que trazem, ainda que manifestam algumas doenças, ou as nossas doenças físicas, elas não estão ligadas ao nosso campo emocional? Tá tudo ligado, né? Então, a gente sempre fala, né, que a doença, nós é que disparamos patógenos, porque patógenos já tem tudo dentro da gente, né? Então, você vai disparar patógenos por conta das toxinas, a má alimentação e até mesmo um conflito emocional, porque tem patógenos, né, dentro do biomagnetismo que ele fala com a gente, ele tem uma mensagem para a gente, né? Então, todo conflito emocional, ele vai afetar uma área do seu cérebro, a psique, o cérebro e um órgão. Aí depois é que vem os sintomas. Então, no caso, a doença, a gente cria a doença. Quando a gente chega a sentir alguma coisa no campo físico, é porque já está vindo tá aqui vindo no de longe sutil, algum problema que vai se... E só depois que vem para o seu corpo físico. O patógeno é a última coisa que apresenta. Porque, às vezes, você tem ali uma doença, só que ela está aqui no seu campo, mas ela ainda não está no seu corpo físico. Mas ela pode vir. Por isso que o biomagnetismo é atuante nessa área. Porque ele vai tratar uma doença que ainda não chegou no seu corpo físico, ele vai tratar uma doença que você já teve, ou alguma coisa que você poderá ou poderia vir a ter. Então, a gente aniquila ali e equilibra esse pH ali antes dela acontecer. Ok. Ô, Lauriane, a gente está aproximando aqui do final do nosso bate-papo. Olha só, tem que eles fazer, né? Tem que ter uma plateia ali para falar, né? Ô, gente, vocês foram contratados para isso, nessa hora tem que falar. Que pena! Não é? Olha só, eu vou voltar, tá? Isso aqui. Então, daqui para frente a gente tem que ter isso aqui, tá? Quando falar, estamos chegando ao final do nosso programa, vocês agora que eu tive que acionar aí, né? Vocês estão dormindo aí. Mas é o seguinte, o Lauriane, eu queria que você complementasse, né, com alguma coisa, caso a gente não tenha perguntado, né, que você acha relevante de falar, que você faça as suas considerações, que você se dirija aí aos nossos internautas, às pessoas que estão nos acompanhando, que estão te ouvindo, né, que conselho você daria às pessoas e como que elas fazem para encontrar também, né, o seu contato através das redes sociais, enfim, para que você falasse aí a sua mensagem final para o nosso final de programa. A gente falou tanta coisa, a gente falou até antes, né, Sérgio? A gente falou depois. Eu acho que a gente tem que buscar sempre um equilíbrio, né? Um equilíbrio interior. E se não tiver o equilíbrio interior, que busque, né? A terapeuta que vai te ajudar, que vai estar aqui sempre te acolhendo, com todo amor e carinho e respeito, para te ajudar da melhor maneira possível, né? E não desistir não, né? Não desistir não, não desistir de nada, não desistir da vida, não desistir de você mesmo, né? Então, eu estou aqui pronta para atender, né? Como biomagnetista, né? Então, acho que assim, acho que a gente falou muito. Isso. E foi muito gostoso falar. Mas a gente falou muito, não, a gente falou, assim, a gente abordou muitas coisas, mas é um tema que não tem como esgotar, né? Não. Porque quando você fala de técnicas e quando você fala do interior das pessoas, é um universo muito complexo, muito complexo. Que a todo tempo cada um é diferente, se descobre novas técnicas, novas questões, novos questionamentos, né? E as respostas só existem porque existem os questionamentos, né? É isso aí. Então, Lauriane, eu quero agradecer a sua presença, a sua simpatia. Obrigado por você compartilhar
comigo e com os nossos internautas, as pessoas que acompanham aqui o nosso Vida Saudável, porque, gente, todos os dias nós estamos aqui em busca de uma qualidade de vida. Todos nós buscamos, às vezes equivocadamente, às vezes a gente acha que qualidade de vida é ter um trabalho, um emprego, uma condição, porque eu preciso ganhar mais. E a gente tem o hábito também de protelar bastante o que aqui nós chamamos de vida saudável, aproveitando aqui o gancho da Lauriane, né? Com o trabalho dela de terapia e também com o biomagnetismo. Agora eu consegui falar sem gaguejar. Então, é muito importante a gente, porque buscar ter uma vida saudável, todos nós buscamos todos os dias, mas nem sempre essa busca está no que a gente pensa que nos falta. Eu vou ficar melhor porque eu preciso de um trabalho melhor. Eu vou ficar melhor porque eu... Então, a gente tem que parar de protelar, né, a felicidade interior, o equilíbrio interior, porque independente do momento, de tudo que a gente vive, eu imagino, Laudiane, se eu estiver errado, você me corrige, porque você tem todo o conhecimento para falar do que eu estou questionando aqui, é que a gente não busque nas coisas, né? A gente não pode buscar a felicidade no amanhã ou em alguma coisa. Não. Não é isso? Então, eu acho que dentro do que a gente está falando aqui, nós temos que buscar essa felicidade, essa vida saudável, que a nossa terapeuta falou aqui, Lauriane, que ela vem de dentro para fora. Esse processo de cura, ele tem que ser de dentro para fora, porque se não for dessa forma, ele não é completo. Sim. Ele vai protelar um problema que não vai resolver. Sim, porque você tem que estar sempre bem, se sentindo bem, porque você vai liberar hormônios que são propensos para a nossa felicidade, né? Então, se você se sente bem, você está sempre feliz, não é olhar para tudo quanto é lado e sair rindo, não, porque também não é assim, né? Mas você tem que buscar esse equilíbrio interior, né? Para você se sentir bem com você mesmo, porque não é o outro, é nós. É nós, a gente tem que sentir bem conosco mesmo. As respostas estão dentro de nós, é isso? Dentro de nós. Muito dentro bem. De nós. Ok. Então é isso, gente. Então eu quero agradecer aqui o carinho, a audiência de vocês. E você que está aí em busca de vida saudável, nos acompanhe toda segunda-feira às 20 horas, que nós estaremos aqui trazendo profissionais capacitados, trazendo informações técnicas, inclusive tirando dúvidas, né, que vocês podem estar entrando em contato conosco da produção. Eu vou disponibilizar no próximo programa um número que vocês podem estar mandando perguntas, né? A gente vai anunciar o perfil ou o segmento do profissional que vai estar com a gente, para vocês enviarem perguntas e a gente está com cada profissional respondendo, tirando dúvidas aqui, fazendo sugestões, para que você também tenha uma vida saudável, ok? É o que eu desejo para vocês aí, uma vida saudável. Um grande abraço, um beijo, até o nosso próximo programa.